Desde junho de 2023, duas crateras surgiram nos condomínios recantos lá na cidade de Satuba. Na época, 12 famílias tiveram as casas atingidas e precisaram deixá-las. A cratera tinha aproximadamente 8 metros de profundidade. Então nós vamos agora ao vivo, direto lá para Satuba, onde está a nossa querida Maria Maciel, nós falamos agora há pouco com ela, para trazer a situação nesse momento. A gente quer saber, parece que a situação com essas fortes chuvas agravou-se ainda mais e o surgimento de uma outra cratera. Maria, só para a gente poder entender, essa cratera que se abriu agora não é no mesmo lugar onde a outra cratera se abriu, é isso? Ou você me confirma que é na mesma localidade? Bom dia. Bom dia novamente, Wilson. Olha, essa cratera é uma nova cratera num local diferente. Fica uma pouca distância de onde se abriu essa cratera, que inclusive a gente mostrou aqui no Fica Alerta em fevereiro deste ano. Então, por lá o problema foi resolvido e agora essa cratera se abriu um pouco próximo, entre condomínios aqui em Nova Satuba. São vários condomínios, a gente dá para ver que tem muita gente aqui acompanhando esse trabalho, porque já tem uma equipe aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Satuba. A gente vê que essa cratera está cheia de água, então o trabalho agora é uma tentativa aí de escoar essa água. Por quê? Dá para ver aqui nas imagens do Edmilson Nunes que essa cratera ela pegou quase a totalidade aqui do canteiro, o canteiro central, que divide aí essas duas pistas, né? Cada pista dessa é um sentido e outro. Então, por conta dessa cratera, essa parte aqui, esse trecho que fica entre dois condomínios foi interditada. Então, não dá para passar nada por aqui. E ali, aquela rua, nesse trecho, ela fica, então, mão dupla. Então, muitos veículos indo e voltando por aquele trecho. A gente vê aqui que o asfalto, olha, ele não estava ainda feito aqui, faltava passar o piche, então tem muitas pedras aí, essa etapa que seria finalizada pela empresa que é responsável por essa obra. Então, o que acontece? Estão tentando agora para resolver, é um paliativo, né? Enquanto está chovendo muito, para escoar essa água, para evitar que essa parte do canteiro, que essa terra toda continue deslizando e assim atinja o outro lado dessa rua, que é conhecida aqui como Rua em Projeto. Vou até falar aqui com os moradores, porque eles lembram bem de todos esses problemas, Wilson, que começaram e não é de hoje, viu? Esses problemas começaram lá em 2023, quando duas crateras se abriram também, bem aqui próximo ao condomínio, acabou atingindo algumas casas também, e agora novamente. Como é que é seu nome? Cícero Prudente. Seu Cícero, bom dia, a gente está ao vivo aqui pelo Fique Alerta. É uma situação que vez ou outra vocês acompanham, né? Não é de hoje. Isso está acontecendo assim continuamente, né? Sempre quando chove está acontecendo e está demais. Assim, a gente que somos moradores aqui dos condomínios, a gente mora no Recanto dos Vales e assim, a gente não sabe para quem recorrer, porque chama o pessoal da infraestrutura da Satuba, aí faz um projeto, traz engenheiro, serviço mal feito, desculpa aí, da construtora aí, serviço mal feito que fizeram ali na frente ali, passou uma faixa de uns 3 meses fazendo aquele serviço ali e nada de sanar o buraco que está aberto aqui. Ajeitou ali, depois furou em cima e aqui ficou do mesmo jeito. E agora continuou a mesma forma. Aí o que acontece? A gente que mora ali fica ilhado, porque a gente tem filho que estuda na parte de Rio Largo e os transportes não vêm até aqui. Os transportes quando vêm, quando está normal, os transportes já não entram e valem com essa cratera aqui. Por ter medo de ela desabar e cair dentro do buraco. Obrigada, seu Cícero. Como ele falou, aquela cratera que a gente mostrou em fevereiro foi consertada, finalizado o conserto há pouco tempo. E agora se abriu uma nova cratera. A senhora também mora aqui no condomínio, situação difícil. O medo é que a outra rua também fique sem acesso. Exatamente, é o que a gente está com medo que isso aconteça, né? Aqui está uma tragédia anunciada. Porque essa cratera aí, de repente, da noite para o dia, apareceu isso aí, né?
Então pode acontecer qualquer tragédia. Eu tenho filhos que têm carro, que passa por aqui todos os dias para trabalhar. Eu também cheguei quase agora do meu trabalho e estou aqui reivindicando, porque aqui é um direito nosso, entendeu? Compramos uma casa aqui e a gente quer o melhor para nós. Isso aqui é um perigo. Está afundando tudo. Tudo porque está essa cratera aqui, o serviço mal feito, né? Que não tiveram providência de fazer que as autoridades cheguem junto e que resolvam isso aqui. A gente quer isso. Solução imediata e não paliativo. Solução. Como é teu nome? Meu nome é Márcia, tá? Obrigada, Márcia, pelas informações. Olha, a gente tem, então, a fala aí dos moradores, né, que estão acompanhando essa situação. Vou até pegar aqui meu guarda-chuva, viu, Wilson? Porque a chuva aqui vai e volta, viu? É o tempo todo, para de chover, volta. Ela falou em relação à solução, né? Mais cedo aqui, eu conversei com o secretário municipal de infraestrutura de Satuba e ele falou das medidas, né? Medidas que estão sendo adotadas, primeiro de forma imediata, né? O que vai ser feito para evitar um risco maior, um risco de aquele outro lado ali da pista também desabar e também as obras futuras, né? O que vai se resolver e qual o prazo. Vamos acompanhar então o que ele disse, o Paulo Acioli, que é secretário de Infraestrutura de Satuba. É um vazamento na caixa que interliga os tubos aqui, numa galeria que é existente há muitos anos. A prefeitura fez um serviço de colocar uma tubulação e causou um vazamento. E fez essa cratera aqui no local. Isso foi devido à grande quantidade ou volume de chuvas? Essa tubulação não aguentou? Não, o volume de chuva contribui, mas na minha opinião algum vazamento por falha na hora da construção da caixa. E o que vai ser feito aqui para reparar? Primeiro, de forma imediata. De forma imediata a gente precisa tirar essa água, que ela estava vazando antes, esperando cessar a chuva, e tinha uma saída que foi interditada a saída por queda da barreira, e está essa água aí, não podemos de maneira alguma deixar essa água aí, porque ela pode até afetar o outro lado da pista, que é muito ruim para a localidade. A grande preocupação dos moradores é justamente essa, né? Porque essa parte já está interditada, né? Se romper ali também, os moradores vão ficar sem acesso. Mas isso o município já está contratando a empresa, a gente vai vamos tentar tirar essa água toda, fazer um estaqueamento naquele lado de lá, colocar lonas, para enquanto fazer o serviço aqui, dar uma segurança melhor no lado de cima para que ele não venha arriar. Agora, qual a previsão ali para resolver esse problema? A previsão de tempo? Isso, não de forma imediata, mas a previsão dos trabalhos aqui para recuperação. Assim que tem que esperar estiar um pouco, não tem como mexer em parte de drenagem de águas pluviais. Com chuva, de maneira alguma, é impossível mexer. Agora, secretário, isso não é um problema novo, né? A gente esteve aqui, inclusive, esse ano, em fevereiro, também teve a abertura de uma cratera como essa, num trecho mais ali na frente, né? O que está acontecendo aqui com o asfalto? Tem um problema maior? Na realidade, isso aqui começou a acontecer na sobrecarga que teve da interligação aqui existia uma galeria de concreto há 35 anos que funcionava só para o bairro do Margarida Procópio. Depois uma empresa chamada Buriti e Rio Lago, no contexto geral, interligou toda a água do Cruzeiro do Sul nessa galeria e não suporta de maneira alguma. Pode provocar até uma catástrofe maior do que a de Bebedouro por conta dessas ligações. Já tivemos várias reuniões com o prefeito, já teve reuniões com o promotor, com o Ministério Público, com o juiz. E para se resolver essa situação, tem que tirar essa água daqui, dessa galeria existente, rápido, porque senão vai acontecer uma coisa pior. Por enquanto, só paliativos, mas o problema é muito maior. Assim, esse aqui é um problema que foi sanado, foi resolvido por conta de um vazamento que teve numa caixa de ligações dos tubos, que deu um vazamento que provocou essa cratera. Agora, a empresa vai ser acionada, então, a empresa responsável por essa obra? Agora mesmo a gente tem contato com o engenheiro da empresa, a empresa vai vir para cá e já está vindo o engenheiro agora na parte da tarde e a gente vai resolver a situação. A gente tem, então, aí
ouviu o secretário municipal de infraestrutura de Satuba falando, então, das providências que serão adotadas, né? Como ele falou, é um problema já de 2023. Então, esses dois municípios, inclusive o Ministério Público Estadual está acompanhando isso. E, na época, numa reunião que aconteceu em 2024, ficou acordado que os dois municípios, né, iriam, então, apontar uma solução para esse problema da drenagem das águas pluviais, as águas da chuva. Mas, como o próprio secretário falou, até agora não houve nada de concreto, ou seja, o problema está ainda sem solução e aí toda vez que se abre esse buraco, uma cratera, vem e se fecha, mas o problema mesmo não é resolvido. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, pelo que eu entendi, aliás, eu quero dar os parabéns ao secretário de Infraestrutura de Satuba, que foi bastante sincero e técnico no que ele falou, né? Sem muita enrolação, foi preciso no que disse. Bom, a tubulação que existe na cidade há mais de 30, 40 anos é uma tubulação de concreto antiga, que não suportaria, segundo informações do secretário, uma ligação que fizeram de outras construtoras, jogando toda essa água para essa tubulação que já não tem a mesma força de segurança, não é, para aguentar a quantidade de águas de dois outros municípios e de outras localidades ou de outras construções para passar por aí. Com isso, a pressão dessa água tem feito o quê? O rompimento. Essa tubulação de concreto, que aquelas chamadas manilhas não suportam, se rompe e aí causam essas crateras terríveis aqui. E como ele disse, é preciso que realmente haja, então, uma parceria, mas uma parceria de verdade mesmo, entre os municípios e os responsáveis por isso, para resolver de vez, porque os moradores estão cada vez mais desesperados e com medo de a qualquer momento acontecer uma tragédia. E o próprio secretário de Infraestrutura de Satuba acabou dizendo, se não resolver de forma, não é emergencial não, de forma definitiva, pode acontecer uma tragédia maior da quantidade de água, então, se romper e ir lá para a pista, lá para frente. Vamos torcer que isso não aconteça, não é? E que se resolva o problema, ao invés de estar fazendo de pedacinho em pedacinho, e nós vamos continuar acompanhando, tá bom? Muito bem. Maria, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com mais detalhes aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom?